Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Mais uma vez estamos aqui para juntos assim meditarmos na palavra de Deus. Meus amigos e minhas amigas, já parou para refletir no significado da vida? E o que é o significado da vida? O significado da vida é nascer, crescer, chegar à fase adulto, envelhecer e depois partir dessa vida para outra. Mas não para só por aí. No significado da vida, glórias a Deus, nesta vida, conforme diz a palavra de Deus, nós temos que decidir para onde nós iremos. E é aqui nessa vida que nós temos que decidir se vamos seguir com Jesus ou se vamos seguir nesse mundo iludido por Satanás e os demônios. É nessa vida que nós temos que decidir sobre salvação e perdição. É nessa vida que temos que obedecer a livros mentirosos ou ao livro verdadeiro, que é o único livro que é a palavra de Deus. Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez estamos aqui para trazer uma porção da palavra de Deus. Porque no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, glórias a Deus, diz: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado." E a condenação é essa, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus amigos e minhas amigas, neste ano, glórias a Deus, mais um ano de decisão. Para onde você está indo? O que você está fazendo? O que você está praticando? E o que você está querendo na sua vida para o tempo final? E o tempo final é a partir desta vida para outra. Nós vimos pessoas neste ano, pessoas que viveram e partiram, pessoas que estão quase partindo e pessoas que estão no seu estado terminal. E a única decisão para a vida desses, até para a minha vida, para a sua vida, para nossas vidas, é ter Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A palavra de Deus, ela diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. O que você tem decidido para a sua vida? Caminhar com Jesus ou andar sem Jesus? Hoje estamos aqui e amanhã ou daqui a pouco podemos estar do outro lado da vida. E a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, dizendo assim: "Está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo." O juízo para a minha vida e para a sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, não perca tempo, porque hoje estamos aqui e amanhã ou daqui a pouco podemos estar do outro lado da vida e toda a palavra de Deus ela está se cumprindo. Porque Jesus Cristo, Deus enviou Jesus ao mundo, segundo o que está em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que os moradores do mundo viesse a ser salvo por ele. Ele quer te salvar, ele quer me salvar, ele quer nos salvar. A única coisa que Deus quer para a sua vida e para a minha vida é decisão. E que decisão é essa? Aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador, abandonar todos os pecados que o mundo tem proporcionado, que parece ser bom, mas a Bíblia diz que há caminho que parece ser direito e o final são o caminho da morte. Por isso você deve se desfazer, abandonar, se retirar e se afastar dos pecados que a Bíblia sinalizou que a palavra de Deus condena. E que pecados são esses, irmão? A abominação, a imoralidade, o incesto, a zoofilia, a bebedeira desenfreada, a feitiçaria, a idolatria e tudo aquilo que a palavra de Deus sinalizou. A Bíblia ainda diz assim: se o julgamento começa pela casa de Deus,
por nós que estamos na igreja. Qual será o fim dos infiéis, daqueles que ainda não aceitaram a Jesus como único suficiente Salvador? Porque o julgamento já começou pela casa de Deus e logo em breve vai chegar até você. E o que a Bíblia diz? Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos coração. A voz de Deus tem chegado a cada um de vós. E como assim, irmão? Através dos pregadores, através das pregadoras, de homens e mulheres que têm testemunhado da verdade, a verdade do Evangelho. Meus amigos e minhas amigas, o tempo de decisão é agora. O amanhã pertence a Deus, mas o ano que se passa, e depois, o que será? E os anos dos que há de vir? O que você tem preparado para o futuro? E o futuro, o único futuro que nos resta ainda nessa vida é ter a certeza da salvação, porque a Bíblia diz que não trouxemos nada para essa vida e desta vida para outra não levaremos nada. É um ano que vem e ano que vai, é um ano que se termina e o outro que começa. É gente que nasce no hospital, crianças, bebês que nasceram no hospital, e ser humano numa hora dessa sendo enterrado em qualquer cemitério da vida. Meus amigos e minhas amigas, a realidade é essa. A vida humana é assim, é nascer nesse mundo, crescer, envelhecer e depois partir. E Deus quer o melhor para os seus filhos, e o melhor não é ser rico nessa vida, porque isso aí é consequência, você ter alguma coisa trabalhando para poder ter. O melhor de Deus para a sua vida é ter a alma salva, e ao partir desta vida para outra, ter a certeza da salvação, porque a Bíblia diz que não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para outra não levaremos nada. Mais uma vez, estamos aqui pregando, anunciando, testemunhando e falando de Jesus para você se salvar. Meus amigos e minhas amigas, eu faço isso com gratidão no coração, porque Ele me chamou, me salvou e falou o que quer com a minha vida, e está se cumprindo até o dia de hoje, que é ministro do Evangelho, da Palavra de Deus. Ser-me-eis testemunha, como estou fazendo em todos os lugares, pregando o Evangelho, pregando aqui agora nesse exato momento, nessa estação de Deus, pregando no trabalho, na rua, na igreja, em casa, em qualquer lugar, dando testemunho de Jesus. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Você já se decidiu? Já aceitou Jesus? Já aceitou Jesus? Já aceitou Jesus? Aceite a Jesus, porque Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos dar a vida eterna, te dar a vida eterna e nos levar em breve para o reino dos céus, porque a vida nessa vida é passageira, um dia vai acabar. Eu e você e eu vamos estar um dia na eternidade, e a Bíblia diz que nós vamos prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamentos e palavra, comportamento e vivência nessa vida. E ao prestar conta ao Criador, conforme está no livro do Apocalipse, e abriu-se o livro e abriu-se outros livros, e cada um foi julgado segundo as suas obras. O que você tem praticado nessa vida são as obras que a Bíblia diz. Nós vamos prestar conta a Deus de tudo nessa vida, de tudo que a gente fez, de tudo que a gente deixou de fazer. E detalhe, eu não vou dar conta de você, você não vai dar conta de mim, mas a Bíblia diz, e cada um vai dar conta de si a Deus, de todos os vossos atos, pensamentos e palavra. Meus amigos e minhas amigas, aceite a Jesus. Esse é o recado. Aceite a Jesus. Aceite a Jesus. Aceite a Jesus. Aceite a Jesus. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja ali verdadeiramente ensinando o Evangelho da Palavra de Deus. Aceite a Jesus, aceite a Jesus Cristo, permaneça ali, obedeça o que está na Palavra de Deus, e esteja certo que quando Jesus voltar, glórias a Deus, você vai conosco no arrebatamento da igreja. Glórias a Deus, glórias a Jesus, porque Jesus é bom e ainda opera a maravilha. Jesus é bom e ainda quer te curar. Jesus é bom e ainda quer te salvar. Deus é bom, por isso eu vos digo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele está te chamando. Os anjos celestiais querem fazer parte como guardição da sua vida daqui para frente. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao seu redor que os teme, os livra e os guarda de todo mal. Creia, venha para Jesus,
aceite a Jesus, obedeça a palavra de Deus, que é a palavra de Jesus, e aí sim tu terás morada no reino dos céus. E que Jesus Cristo e que Deus possa falar mais forte em cada coração, e que o Espírito Santo possa te convencer que o tempo já é chegado, e que os anjos celestiais possam continuar te guardando para que você possa ter a oportunidade para se salvar, e você que é salvo continue sendo guardado pelos anjos de Deus, e que Deus possa falar mais forte em cada coração. Glórias a Deus.